A Associação Paulistana está muito feliz com mais uma iniciativa, um projeto para atender você que é pai, mãe, cuidador, para orientar nossas crianças, para que eles possam realmente abraçar a causa de Jesus, trabalhar a questão do discipulado, para que as famílias possam ter harmonia, alegria e a gente possa levar as crianças aos pés de Jesus. Esse projeto, ele vai ter várias nuances e vai se basear justamente em perguntas, em questões do projeto que nós temos aqui, que é salvar a criança, mostrar para ela quem é Jesus e dar para ela o norte. Eu quero ir para o céu e estar com Jesus. Nós temos convidados especiais, Exatamente. né? Essa é a Giovana, nossa secretária, que está aqui, se preparou para este momento. Fala para nós um pouquinho do projeto em si e também dos nossos convidados. Primeiramente, sejam bem-vindos ao nosso podcast. É um prazer compartilhar da palavra de Jesus com vocês. E nós ficamos muito felizes com esse projeto que tem o objetivo de preparar os nossos professores, os nossos líderes, mas principalmente os nossos pais, na incrível missão que é salvar as nossas crianças e inspirá-las a compartilhar do amor de Jesus com as outras pessoas. E para tratar desse tema tão importante, que é o papel dos pais na educação cristã das crianças, nós trouxemos alguns convidados muito especiais, né, Pro? Sim. Nós temos aqui o pastor Jairo de Oliveira. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Pastor, conta um pouquinho pra gente da sua experiência. Eu estou como pastor já há 33 anos. Fiquei 15 anos na educação adventista, fui capelão, diretor de escola. E 17 anos no distrito, cuidei de algumas igrejas aqui na Paulistana, mas sempre voltado com ênfase na família. Então eu fiz uma pós-graduação em terapia familiar sistêmica, que me ajuda muito no ministério, e agora terminei um ciclo, acabei de fechar o meu doutorado na área dos ministérios da família, na nossa universidade lá em Andrews. Então, e também tenho um doutorado que eu estou trabalhando ainda, que é criar o Josué e o Jaéber. Amém. Que bom que eles têm essa formação. Eu quero vê-los assinando o seu certificado. Isso aí. E nós também damos as boas-vindas à doutora Edneia Salviano. Muito bom dia, muito obrigada. Eu achei a ideia muito boa. Que Deus abençoe ricamente vocês para dar sequência para essa ideia, que realmente as famílias necessitam disso, né? Então, realmente, a minha formação hoje, eu sou psicóloga há 30 anos, sou mestre em gerontologia e sou especialista em casal e família, também com a mesma formação do pastor, que realmente a área sistêmica é uma área que é muito importante realmente para a nossa cristandade, né? E sou doutora em psicologia clínica, mas eu gosto muito da área de família, porque cada um de nós viemos de uma família e tudo que nós somos hoje tem a ver com a tua família. Então trabalhar a família, trabalhar todo esse sistema é muito importante. Realmente. Então eu já quero lançar uma pergunta, porque nós recebemos alguns questionamentos, né, de alguns pais que conversaram com a gente da seguinte forma: meu filho não se comunica comigo, ele não sente vontade em ir para a igreja. E a minha pergunta é a seguinte: por que é importante o envolvimento dos pais na educação cristã dos filhos? Seguindo essa lógica, e das crianças não terem vontade de ir para a igreja, de se envolverem nas atividades, né? Hoje a gente vê que tem criança que às vezes não chega nem com a lição da escola sabatina, não decora o versinho. Qual o papel, a importância do envolvimento dos pais na educação das crianças? Eu vou colocar, assim, hoje a gente tem 6 dias, né, que a gente está. E um dia que a gente, no sábado, que a gente leva as crianças para a igreja. Então, 6 que a gente está no mundo e 1 que a gente está na igreja. Então, é uma disparidade muito grande. Então, se eu, como mãe, se eu não tiver uma vida espiritual, meu filho não vê isso em mim. Então, eu preciso, primeiro os pais,
terem uma vida espiritual. E aí os filhos, eles olham isso, né? Em casa, por exemplo, eles dizem que eu sou fiscal da oração. Em casa eles me chamam, mamãe é a fiscal da oração, porque eu sempre falo para eles, você não pode sair de casa sem orar. Né? Então eles sempre falam, já orou? Vai orar? Então você tem que orar, ele tem que ver você orando, né? Ele tem que sentir você. E aí sim, a criança ela vai por repetição, né? Ela vai por olhar você. Exatamente. Ela vai te imitar. E é interessante que quando a gente vai para a ciência, no caso a sistêmica, né? Quando a gente estuda a família, me vem sempre esta percepção de que a criança, ela inconscientemente, ela está imitando os pais em tudo. Então, eu costumo dizer para os pais, em algumas situações, que nós pais não temos o poder de dizer para um filho, não me imite. Perfeito. Ele estará nos imitando em tudo que nós fizermos. Perfeito. Seja coisa boa ou coisa ruim. Então, eu digo assim, nós não temos o poder de dizer, eu não sou um modelo. O único poder que a gente tem é de escolher se seremos um bom modelo Perfeito. ou um modelo ruim. Mas nós seremos sempre modelo. Então, nessa questão do papel do pai, ele já está ensinando quando ele não ensina. Perfeito. Sim. Sabe, pastor, eu estava pensando aqui, Edneia, uma questão. A disparidade dos 6 em casa e 1 na igreja. E daí vai para a igreja aquela famosa família Doriana, Margarina, sei lá eu o que, né? E na igreja ela tem um comportamento. Perfeito. E em casa não sabemos. O que você pode me ajudar a entender, assim, essa autenticidade? Como que isso funciona na cabeça de uma criança? É justamente isso que para ela não faz sentido, né? Porque ela vê, a criança ela tem uma percepção, né, muito grande. A gente não imagina que uma criança saiba o que está acontecendo no lar, mas ela sabe. Crianças já muito pequenas, 3, 4 anos de idade, ela já identifica esse sistema familiar e o que está acontecendo. Né? Então, ela tem essa percepção do que está acontecendo ali. Então, essa semana, porque o tempo hoje, ele corre muito contra cada um de nós. Né? Então, eu passo 10 horas fora de casa e quando eu chego em casa, eu tô tão cansada, eu tô tão esgotada que a única coisa que eu tenho tempo para dar de qualidade para esse filho, é ensinar ele. Nunca foi plano de Deus que a mulher trabalhasse, mas hoje isso ocorre. Então a gente precisa separar esse tempo de qualidade para estar com esse filho, né? Porque hoje quem cuida da criança, a gente dá essa autoridade para a escola, né? A gente passa essa autoridade para a escola. Né? Terceiriza, a gente terceiriza a educação da criança para a escola. E os benefícios a longo prazo? Porque na infância, os pais, né, eu não posso falar com propriedade porque eu não sou mãe ainda, mas pretendo ser. Mas, assim, eu identifico que as mães, os pais, enfim, desenvolvem o culto familiar, levam a criança para a escola sabatina. Mas tem certas situações que a gente só vai ver a longo prazo. Como identificar isso na criança? Será que ela realmente está desenvolvendo a espiritualidade dela? Como que os pais podem ajudar, podem identificar se a criança está bem espiritualmente? Essa é a pergunta. Como elas podem identificar essa espiritualidade da criança? Eu acredito assim que Ellen White diz, e eu gosto muito desse texto, onde ela desenvolve a ideia que de 0 aos 7 anos de idade você forma o caráter de uma criança. E ela fala que tudo que nós ensinamos nesta fase vale mais do que o que a gente ensina depois disso. Então, se tem um tempo, se você tivesse que escolher de 0 a 7 anos ou depois disso para dar a melhor educação para o seu filho, seja ela educação formal, de encaminhar para uma educação adventista, de usar todas as ferramentas que pudessem, porque na verdade uma educação adventista, os pais veem isso mais um auxílio, principalmente na questão espiritual. Então, a gente vê o feedback de uma criança, se ela está sendo, vamos dizer, espiritualizada,
porque a gente vê ela buscando a Deus, é tão natural ela orar. Quantas vezes a gente não vê experiência na educação adventista, onde eu estive como professor de ensino religioso durante muito tempo? Feedback dos pais que não são cristãos e o catatauzinho lá na hora da refeição fala, não mãe, a gente tem que orar. E ensinando para os pais, e os pais dão um retorno para a gente e falam, nossa, a gente não ensinou isso para eles, mas eles aprenderam aqui na escola adventista a fazer oração. E agora o meu filho quase que obriga a família inteira na hora do almoço a fazer oração. Perfeito. Então as crianças, elas conseguem nitidamente apreender Deus na vida delas, né? E essa questão dos 7 anos, eu acho extremamente importante. Muito. Não é o prazo limite, tá? Não é prazo de validade. Mas a ciência hoje está comprovando a importância. Então tem aquela teoria dos 1000 dias da criança, que chega até quase 3 anos e tal. Mas a importância do tudo que eu puder fazer, eu tenho que focar nessa fase. Não que depois não seja importante. Não, mas é que a formação do caráter é de suma importância e é o que a gente vai levar para o céu, né? Então, assim, eu falo, se você espremer uma criatura, tem que sair o caráter, sabe? É o que ficou de tudo aquilo que os pais puderam. Então, presta atenção na importância desses dias, desses momentos e o que a gente está fazendo. Não é deixar o tempo passar. Fala pra gente mais um pouquinho na prática, o que a gente pode fazer nesses dias dos 7 anos para ajudar a consolidar essa fé, porque a criança ama Jesus, a gente já sabe nesse período. O que mais os pais podem fazer ou professores? Hoje, Nádia, o que acontece é que tem muito a ver comigo, né? Como eu estou emocionalmente como mãe. Sim. Né? Como eu estou emocionalmente como mãe. Então, isso é muito importante, porque quando eu não estou bem, né, eu não tenho aquele tempo de qualidade para estar com meu filho e eu não demonstro isso também, porque o tempo hoje, ele rouba da gente tudo. Então, e a criança, ela fica nessa busca, porque o que ela quer é a minha presença, né? Sim. A criança busca o tempo todo. Ela vai formar todas essas questões com aquilo que eu estou dando para ela. Então, eu como mãe, o que eu estou colocando nessa caixinha que vai do 0 aos 7 anos? O que eu estou colocando ali dentro, tá? É isso que vai fazer a diferença para essa criança. É o que eu estou colocando ali. Eu estou colocando coisas boas, ela vê o meu relacionamento, né? Ela está prestando atenção no meu relacionamento como algo que está fazendo bem para ela. Professor é ótimo para falar sobre isso, porque a criança, ela vai para a escola, ela demonstra tudo isso na escola, o que está acontecendo em casa. É uma criança agressiva, é uma criança dispersa, é uma criança... Hoje é o que acontece o tempo inteiro, tá? Edneia, eu lembrei, na semana passada, a doutora estava aqui na Associação Paulistana falando sobre família. E ela usou uma ilustração, que eu também tenho usado, é muito conhecida, mas que vai ao encontro do que a gente está conversando aqui, que é aquela ilustração do avião, que você entra e a comissária de bordo, antes de levantar voo, fala que as máscaras vão cair se essa cabine for despressurizada. E a orientação, primeiro põe a máscara em você e depois em alguém que está do lado. Então acho que uma coisa primordial que a gente tem que pensar é que alguns pais estão tendo dificuldade em ensinar uma religiosidade para o filho porque eles não têm. Isso então mesmo. Começa primeiro assim, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Isso, eu não posso dar o que eu não tenho. Perfeito. Então a gente tem que pensar, em primeiro lugar, como que eu posso ajudar o meu filho a ser espiritual? Sendo. E como é esse sendo? Então, tipo assim, eu tenho que ter meu horário particular para eu buscar o Senhor, para eu ter meu tempo de oração. E no dia a dia, é o que eu estou pensando, tá? Perfeito. Por exemplo, se acontece algum incidente, alguma coisa, eu posso chamar a família e falar assim, vamos orar sobre isso? Sabe? Esses dias mesmo eu estava no estacionamento e passou um homem, estacionamento da minha casa, com uma bengalinha. E eu estava com a minha netinha no colo, ela falou assim, o que aconteceu com ele? Aí eu falei, eu acho que ele está com muita dor na perna. Ainda eu falei assim, perninha.
né? Aí ela é uma menina bem espiritual. E ela falou assim, eu posso orar por ele. Olha que lindo isso. Ela, na época, não tinha nem 3 anos. E daí eu perguntei se ele queria oração. Então, esse é um exemplo do que ela já viu alguém orar e ela falou. A minha outra netinha, eu sou cheia de netinhos, né? Também, ela estava numa dificuldade, a mãe queria desmamá-la. E quando falou para ela, olha, não vai ter mais o mamazito... Na hora, a mãe virou assim para o lado, ela se ajoelhou e começou a clamar para o Senhor. Senhor, eu não posso ficar sem o mamazito. Então, só estou dando exemplos, porque assim, a criança ela vai manifestar essa questão da fé, ela vai sair pelos poros dela. Mas o exemplo daquilo que a gente está fazendo faz toda a diferença. Sim, Nádima, você me fez lembrar... A gente, quando vai fazer dedicação de crianças, o pastor, a família leva ali, pastor, quero dedicar essa criança, a gente sempre usa o texto onde Jesus recebeu as crianças e ele usa uma expressão assim, não as impeçais de vir. Sim. E Ellen White tem um comentário sobre esse texto bíblico, onde ela fala que se o adulto não for o empecilho, naturalmente a criança vai buscar Jesus. Então essa coisa... que o ser humano ele tem desejo de Deus, né? Ele tem Sim. vontade com ele, e a criança manifesta isso. E muitas das vezes são os pais, os adultos, quem cerca essa criança, que está sendo o empecilho. Perfeito. Está sendo a pedra de tropeço. Ai, que medo, né? Não sejamos isso. É verdade. Tá certo. Perfeito. Então essas crianças precisam conhecer Jesus e nós precisamos também conhecer para apresentar esse Jesus para essa criança. Eu queria acrescentar também, sabe, Nádia, que eu percebo hoje os pais nesses atendimentos muito sem referência. Eu não sei o que ocorreu, que bomba caiu, mas eu não sei o que aconteceu com os pais na atualidade, que eles perderam a referência de como trabalhar a criança. Isso. Muitas vezes eu já tive paciente para me ligar e perguntar o que fazia com aquilo. Então você não tem referência, porque para eu fazer algo eu preciso de referência. Então onde estão as referências de pai e mãe que as pessoas com filho hoje não sabem o que fazer? Essa criança virou rei, ela determina o que vai comer, ela determina tudo que vai acontecer na casa. Então você transforma essa criança... Em nome da autonomia. Isso, num reizinho que decide tudo pela família. A autoridade é você é autoridade como pai, eu sou autoridade como mãe em casa, não é essa criança. A criança, ela é você que decide isso. Então, os papéis hoje, eles estão trocados, a gente precisa trabalhar papéis masculino, papéis feminino, os dois são importantes. Hoje, a gente sabe que a porcentagem de famílias homoparentais é muito grande. Um lar que é cuidado só por uma mulher e lares que são cuidados só por homens. Então, estamos hoje com uma ausência do feminino e uma ausência do masculino. Sim. E muito mais ausência do masculino nos lares. Isso causa um rombo na educação das crianças, faz uma falta tremenda. Dá umas dicas, então, de como esse pai assume esse papel no dia a dia e essa mãe também. Porque ambos estão trabalhando, estão fora, fica com cuidadores. Como que eles podem rever esse tempo? O que eles podem fazer? Nádima, olha, muito boa a sua pergunta. Assim, eu tô com um paciente, eu vou só falar que ele não consegue ir para casa. Então, por exemplo, ele teve um pai, né, que não tinha uma presença masculina. Então, o pai estava sempre lendo o jornal e a mãe fazendo o papel dela, atuando de papel de mãe e pai. Então, ele não teve essa referência. Agora, ele tem 2 filhos pequenos e ele não consegue ir para casa cedo. E eu perguntei para ele, qual é a sua dificuldade? O que o banco está te protegendo? Do que o banco te protege? Entendeu? E a gente foi conversando e eu disse, é sobre o seu papel de marido ou sobre o papel de pai? E aí ficou claro que é o papel de pai. Então hoje o jornal dele é o celular, né? Ou o trabalho. Então ele não sabe, eu não sei que papel eu vou fazer. Como eu não tenho referências, entendeu? Eu não sei em casa, quando eu chegar, o que eu vou fazer. Então eu delego o meu papel masculino para a esposa.
Olha. Eu acho também que tem um texto na Bíblia que diz assim: meu povo perece por falta de conhecimento. Perfeito. Oséias 4, verso 6. Perfeito. Eu indico para as pessoas, existe um projeto que a gente está desenvolvendo na educação adventista que se chama Escola de Paz. Eu idealizei esse projeto, mas como diz, ninguém inventa a roda, né? Já estava pronto, já estava modificou. pronta. E esse projeto é muito interessante porque ele nasceu lá na Espanha, foi nesse que eu me inspirei, eu li num jornal. Pasmem, lá na Espanha eles têm uma faculdade, uma universidade que tem uma faculdade que é para ensinar paz. Uau! Que é diplomado, é como se fosse hoje, eles receberiam um diploma do MEC, assim, ó, pronto, você está diplomado, você é pai. Pode ser pai. Que bacana. Exatamente. E a gente se inspirou nisso porque existe muito material escrito. Na área da escola sabatina tem um livro antigo, que infelizmente eu não tenho ele em papel, mas eu digitalizei, que é Ensinando as Crianças na Escola Sabatina. É de uma professora que já até faleceu recentemente. Um livro muito bom. E dando dica, por exemplo, a gente tem na área da psicologia falando sobre desenvolvimento físico, desenvolvimento motor, Piaget, essa coisa toda, né? Na área da pedagogia. Mas poucos falam, e esse livro toca, que eu acho sensacional, porque a gente vai lá na Bíblia e crescer Jesus em sabedoria, estatura e graça, físico, mental e espiritual. Mas pouca literatura na área da psicologia vai falar sobre o espiritual. Vai falar sobre desenvolvimento emocional. E ela, essa autora, ela colocou o que a criança do hall entende de Deus, o que a criança do primário entende de Deus, que tipo de música, como que a gente coloca num culto familiar, por exemplo. Vamos falar aqui um pouquinho de culto familiar. A dinâmica, que são os 6 dias. O que seria interessante para um culto familiar, para uma criança? Qual o tempo? E tem uma questão muito interessante no culto familiar. Nádima, você é especialista nisso. Quanto tempo deve durar um culto? A gente está falando aqui para os pais que são adventistas e eu não sei como ensinar para os meus filhos de Jesus. Mas qual seria a dinâmica, por exemplo, de você ter um culto familiar onde você tem um filho de 3 anos, outro de 7 e outro de 10? Soma tudo, faz a média da idade mais 1 minuto. Esse é o tempo de atenção da criança. Mas, para chamar de novo a atenção, eu posso colocar uma música no meio. Então, eu não preciso ter um culto de meia hora. Eu posso ter um culto de 5 a 7 minutos, que vai ser essa média da faixa etária. Então, uma leitura bíblica, uma oração e uma música, isso já faz a diferença. E depois, muito abraço, muito beijo nessa criança. Eu só vou voltar um pouquinho, porque a gente estava comentando que tem um tapete aqui no chão. E o pastor estava preocupado o que eu ia fazer com esse tapete. Esse tapete é um símbolo do que os pais podem fazer. Perfeito. Vai para o chão com as crianças, perfeito. sabe? Tem que brincar. A criança quer a presença. Perfeito. Dos pais. Perfeito. Então, se a mãe está na cozinha, como aquela que você falou, ela assumiu o papel e o pai estava lá, antes ele ficava escondido atrás do jornal, hoje é do celular, essa mãe, ela pode estar na cozinha com as crianças, ela pode estar na sala, se ela vai para o quarto arrumar a cama, está ali com as crianças. Então, eu acho que essa dinâmica, e é mais complicado mesmo, você ter a criança perto, porque a gente está com pressa. Isso. A gente quer terminar tudo muito rápido. Perfeito. E daí não dá tempo. Sabe, como que eu vou ensinar? E a gente ensina assim, no culto. Em tão poucos minutos, a gente ensina a espiritualidade, a afetividade, está tudo ali perto. E eu já gostaria de engatar, Pro, com uma dúvida, que eu acredito que seja de muitos pais. Porque já não é fácil você educar uma criança, né, o pai e a mãe ali juntinhos na família. Mas e quando isso não é uma realidade? Como educar uma criança quando os pais não estão juntos, quando um é cristão e o outro não é? O que fazer nessa situação? Né? Como proceder? Qual a solução nesse caso? Eu acho que é uma situação bem complicada. Por isso que a gente deveria trabalhar com o ideal, né? Mas a gente sabe que tem a realidade. Isso. Mas o ideal cristão é que essa criança tenha pai e mãe, né? E que eles estejam presentes. Agora, quando eles não estão, essa mãe vai ter que ser a referência, acaba sendo a referência. Ou esse pai, quem vai só, né? E a criança, ela vai se espelhar, voltamos novamente, no que tipo de modelo eu sou. Perfeito. Então, eu tenho que gastar energia, eu penso assim,
Se esse momento de 0 a 7 anos é o mais importante, é onde eu tenho que gastar mais tempo, onde eu tenho que gastar mais energia, onde eu tenho que gastar mais dinheiro para comprar material, para comprar... Eu lembro dos meus meninos pequenos, um dia, o pastor Nelson Milanelli foi Sim. pastor aqui conosco, nosso amigo, a gente estava fazendo mestrado e ele me apresentou, nossos filhos estavam mais ou menos na mesma idade, e eu estava lá no NASP e ele me apresentou Os Vegetais. Gente... É uma série de desenho fantástica para criança pequena, de 7, 8 anos de idade, que os meus filhos hoje, um está com 25, o outro com 21, cantam as musiquinhas dos vegetais. Só que eu enjoei dos vegetais. Eles não, mas é sensacional os vegetais. Então, respeitar, olha, nós temos material fantástico. É que esse livrinho que eu citei para vocês aqui, Ensinando as Crianças na Escola Sabatina, me faz refletir um pouco sobre a dinâmica. Por exemplo, se você tem criança pequena e você quer apresentar para ela os hinos da Escola Sabatina, a Casa Publicadora fez de hall, de jardim, de primário, só que para nós, adultos, a gente põe aquela que musiquinha xoxa. Aí vai querer colocar, sei lá, Alessandra Samadeiro para uma criança de 3 anos de idade. A gente que não está respeitando. A criança gosta de poucas letras, simples e pequena. Exatamente. E quantas vezes eu, como pastor de igreja, ficava assim falando para a irmã, sua filhinha de 3 anos, ou de 5 anos, de 7 anos, enfim, canta muito lindo, só que ela não está cantando música de criança. Nem ela está entendendo o que ela está cantando. Porque a mãe acha lindo que a filha cantasse uma música de adulto. Perfeito. Então eu penso que a gente também tem que entender. A minha criança de 3 anos, eu que vou descer no nível dela e vou cantar essa musiquinha de rock até ela enjoar. E vai demorar para ela enjoar. Hein? É isso mesmo. Exatamente. Mas e como lidar quando a criança não tem aquele interesse em ler a lição, em orar? O que a gente pode fazer para ajudar, né, nessas situações? Eu acho que o pastor já colocou bastante, né? Eu acho que interesse mesmo hoje, porque o mundo hoje, ele tem muita informação e muita coisa que vai para a criança. Então, a criança hoje, ela fica, não só a criança, nós adultos também. A competição é dura. É muito. A última coisa que você quer realmente é parar ali e estudar uma coisa de Deus, entendeu? Para isso a gente tem que se esforçar, não é? A Bíblia não fala que para fazer o bem a gente tem que se esforçar, não é? Eu quero fazer o que é ruim, porque o mundo ele oferece, ele tá com um monte de coisa. Eu preciso saber escolher, né? Porque a gente tem esse livre-arbítrio de escolher. Então, eu como mãe preciso começar a escolher, mas é claro que o meu filho ele tem o livre-arbítrio de também não escolher a parte evangélica, né? A espiritualidade. Mas eu, como mãe, eu vou orar pelo meu filho. Eu continuo ensinando, orando, e ele vai tomar a liberdade dele. Isso no futuro. Sim, mas enquanto ele está pequeno, eu queria colocar uma questão aqui interessante. Porque eu sou apaixonado pela Super Nani. Aquela que passava lá na televisão, medo. eu assistia e tal. E ela tinha algumas coisas, ela tinha uma abordagem da psicologia que é mais assim, receitinha, né, comportamental, TCC, mas que eu acho muito prático. Ela ia numa casa, o menino era assim, endiabrado, era terrível, e ela observava uma semana e ela tinha uma frase que eu achava sensacional. Que ela olhava e falava assim, essa casa precisa de organização. E sempre ela colocava esse viés da rotina. Uma criança pequena, eu lembro quando eu estava na Vila Yara como pastor lá, de uma experiência de uma mãe, que é a coordenadora, a sala de aula tinha um vidro, pegou, a criança estava lá em aula, levou a mãe, olhou pelo vidro, olha, vem dar uma olhada no seu filhinho. Aí quando ela falou, não, filha, ali não é meu filho não. Falei, por quê? Meu menino quietinho, sentadinho, estudando a lição, porque na escola tem rotina. E sabe o que eu percebi, Nadina? É que a gente tem um problema muito sério.
No trabalho, quando o pai sai para trabalhar, ele tem rotina, ele tem toda uma agenda, tal. E quando ele volta para casa à noite, a última coisa que ele quer na vida dele é rotina. Sim. Ele quer botar o pezão lá no sofá, o menino faz o que quiser. Só que a criança, ela gosta e precisa de rotina. E o culto familiar tem que fazer parte dessa rotina. E a criança, ela vai se adaptar. A gente acha assim, ela não vai querer. É o pai surpreso quando viu o filho sentado, porque na escola, agora você vai botar a sua malinha ali. Você já viu? Segue regras, né? Eu fico assim, impressionado quando você vai numa creche, 2 horas da tarde, as crianças estão todas dormindo. Porque ele pegou uma rotina, que tal horário, não, agora todo mundo quietinho, apaga a luz e as crianças todas dormem. Mas se tivesse em casa, talvez não, porque não tem essa rotina. Então, eu acredito que talvez a gente precise incentivar você, pai, a criar uma rotina e dentro dessa rotina, principalmente pequenos precisam dessa rotina, esteja inserido a questão do culto familiar. E tem mais um detalhe. A recomendação é que sejam 2 cultos. Daí o pessoal fala, nossa, mas já estava difícil criar um culto familiar na minha casa. A recomendação é que pela manhã e à noitinha, ao entardecer, essa criança tenha um contato com Deus. De que forma? Simples, gostosa. E se você começa com uma música, tá? Os pequenininhos gostam daquela, vou, estudar a minha lição. Pronto, você começa a cantar, eles já vêm perto de você. Eles querem estar perto. Claro. E eles gostam de novidades. Então, prepare um material simples. Eu tinha uma espécie, sabe, uma pasta plástica. E ali eu colocava as gravuras, a musiquinha, a rotina do culto, sabe? E daí isso facilitava, porque eu não precisava ficar catando de última hora o que eu iria usar como ilustração. Então, tem esse materialzinho básico para você poder contar e participar desse culto especial. Exatamente, faz a diferença. Exatamente. E falando de culto familiar, como então a família pode trabalhar em conjunto com a igreja? Porque a igreja é uma extensão da sua casa, né? Essa é a ideia, Sim. que você seja a mesma pessoa que você é em casa, que você seja também fora. Como você trabalha essa educação cristã na igreja? E aí, como que a gente vai fazer esse mix? Eu gosto de fazer assim, ó, faz os dedinhos assim, né? É a igreja e a família tem que estar junto. Então não dá para ser uma coisa em casa e outra coisa na igreja. Mas a igreja já tem isso, né? Ela tem esses departamentos. Eu acho isso da igreja adventista sensacional. O departamento da criança, o departamento do adolescente, o departamento do jovem, o departamento da mulher, do idoso. Então, esses departamentos, muitas crianças recebem isso somente no sábado. É muito importante. Então, mas dá. Tem criança, claro que não vai servir para todo mundo. Tá, mas para algumas crianças é o alimento que vai servir para a vida. Sim. Então eu acho que a igreja ela tem esse papel, sim. Mas claro, se tivesse ajuda, sábado mesmo eu vi a diretora do departamento da criança na minha igreja pedindo para os pais comprarem lição. Para mim isso é inacessível. Eu não aceito isso, sabe? Eu tenho muita dificuldade com isso, porque não é um valor absurdo. A lição é um valor pequeno, dá para você comprar, você não compra porque você não quer mesmo, você demanda tempo, e tempo hoje vale muito. Eu queria apimentar essa fala aqui também, porque eu estive no distrito durante muito tempo, né, 17 anos, e a gente via a demanda dos pais, porque quando você faz essa mãozinha assim, acha bonitinho. É lindo. É lindo aqui. Mas lá na prática da igreja, o que eu vi... Mas você viu como fica forte? Fica forte. Claro. Mas, assim, duas questões aqui que eu queria colocar. Às vezes é o pai que está assistindo a gente aqui agora, vou falar para você, que é membro de uma igreja, e você pode estar pensando, mas na minha igreja essa parte é muito fraca, a professora é horrível. É verdade. E a Nadima tem uma luta aqui muito grande na formação dos professores, a capacitação, na beleza de uma sala para as crianças, que às vezes as crianças jogadas lá no cantinho no meio do mofo, e tinha que ser o melhor ambiente, tudo isso ajuda. Mas eu queria colocar um ingrediente que, como pastor, eu sempre tive essa dificuldade. Eu fui transferido para uma igreja onde tinha muita dificuldade
com os adolescentes. E os meus filhos eram adolescentes nessa época. E a minha esposa observou e falou assim, meu bem, a gente vai sofrer muito com as nossas crianças nessa igreja. Não tem professor, tá largado os adolescentes. O que ela fez? Ela assumiu a classe dos adolescentes. A gente vê isso replicando, por exemplo, quando o pai vira desbravador. Meu filho está na idade desbravador, eu estou vendo que o clube não está muito bom, então eu vou para lá. E eu sinto assim, Nadima, que alguns pais, infelizmente, colocam uma carga muito grande em cima da igreja. Claro. A igreja tem que se virar, tem que dar a melhor sala, Claro. o melhor professor. Então, pai, por favor, Não se na terceirize. sua igreja tem dificuldade lá no sábado de ter um professor, seja você esse professor. Perfeito. Vai lá cuidar do seu filho. Quando ele passar para o primário, vai para o primário junto com ele. Vai graduando aos poucos. E vai... Ah, mas eu não tenho capacitação. Eu duvido se a Nadima não te dá uma Claro. língua de uma Já vela de tem. uma aula. Tá certo. Enfim, concordo com o pastor, é verdade mesmo. Mas hoje a gente não quer trabalhar, né? Fazer esse papel dá muito trabalho. Dá trabalho. Você tem muita coisa. O nosso tempo hoje, eu estava vendo que as pessoas passam em média 9 horas por dia no celular. É muito tempo, gente. Então E as o crianças também. Crianças também, claro. Então, esse acesso à informação é muita informação e informação que tira o foco seu que você não quer. A Bíblia ela acaba ficando enfadonha para uma criança ou para um adulto diante de tantas outras coisas, né? Sim. Mas, E você está colocando assim, informação. sim, Mas tem muita distração. claro, perfeito. Muita perfeito. coisa que a criança tá ali que não serve para nada. E a gente está vendo agora, eu vi esses dias uma reportagem, eu comecei a ler um livro que foi até recomendado para os pastores, Geração Dopamina, que o celular cria em nós essa dependência. Perfeito. Essa dependência. Então hoje, gente, é coisa linda demais. Você põe um tablet na mão de um bebê, ele já faz assim, ó. Perfeito, perfeito. E fica lá quietinho. Qual pai que não vai querer um negócio Isso, desse? claro, porque dá trabalho. É. Tudo que você quer dá trabalho. Agora, eu quero aproveitar esse espaço e dizer que vale a pena, sabe? Eu nasci num lar cristão e aos 15 anos eu saí da igreja, mas eu lembro que como fez diferença para minha vida o que eu aprendi. Foi muito importante. Eu não me lembro de perder esse foco espiritual, o que a gente aprende na igreja, o que a igreja ensina, né? De pertencimento, de afeto, de que você faz parte de algo maior. Nada disso eu esqueci. Então, os pais precisam entender que isso é importante. Ele pode até em algum momento se desviar, não querer, mas se você deu essa bagagem para o teu filho, isso vai fazer diferença na vida dele futuramente. Sim. Sabe? Sabe, Edné, nessa linha, eu fico pensando no texto clássico. Ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for velho ele vai se lembrar desse caminho. Porque, na verdade, eu sempre falo assim, o texto fala ensina a criança. Não é ensina o adolescente, não é ensina o velho, o adulto, é a criança. Claro, claro. Então, 0 a 7 anos, a gente voltou lá de novo, é o tempo de plantar. É o momento de você colocar a sementinha. Perfeito. E lá na frente ela vai germinar. Mas se a gente fala assim, aqui não é importante, a criança não entende, né? Aí quando eu lembro da professora Helena Viches, não sei se você conheceu. Conheço. E ela dizia pra gente assim, o meu filho quando era pequeno, o meu marido botava no ombro, ia brincar com ele no parque, rolava no chão e tal. E agora o meu filho, na ocasião, eu estava lá estudando teologia, 1989, isso, ela contando, ela assim, o meu filho agora é adolescente e ele não tem vergonha de sair com a gente. É verdade. Ele gosta de sair com a gente. Porque quando ele era pequeno, o meu marido estava junto com ele. Perfeito, certíssimo. Então é o momento, hoje você tem filhos adultos, você também tem filhos adultos, mas como é gostoso você pegar aquele marmanjo de 25 anos, mas quer ficar com a gente, quer voltar para casa, gosta do pai, da mãe, da companhia, verdade. Porque isso foi feito desde pequeno. Perfeito. É verdade. Muito bom. Exatamente. Para Nadima, fazer uma pergunta tripla, um por um.
Pro, um último conselho para os professores. Para os professores, é o bíblico, ensina a criança. E também é para os pais, ensina a criança. Qual é a didática? Está em Deuteronômio, andando pelo caminho. É aquilo que a gente falou, né? Mas assim, a Bíblia, ela apresenta o ensino como a parte fundamental. Então, eu tenho que ensinar cada dia e o como também está na Bíblia, em Deuteronômio. Como que a gente vai fazer isso? Com amor e com carinho. É vestir a camisa. Eu não posso fazer de qualquer jeito, porque eu estou formando alguém para ser discípulo de Jesus. Então, o meu conselho, se pudesse ser, seria assim: vista você essa camisa e invista na vida desses pequenos. Isso mesmo. Doutora Edneia, um conselho para os pais. Cuidem deles mesmo, sabe? Cuida de você como pai, busca informação, não é vergonha a gente não saber, tá? Se eu não tenho referência de como foram meus pais, eu posso buscar. Hoje tem vários informação, como o pastor falou, vários livros, a internet hoje coloca ajuda profissional, né? Então busca isso para você fazer, cuida de você, tenha a tua espiritualidade e aí você consegue cuidar do teu filho. Ele precisa de você. Os pais precisam saber que os filhos precisam deles, sabe? É muito importante isso. Tem crianças hoje totalmente desamparadas emocionalmente. E ele vai se tornar um adulto desamparado. Você tem responsabilidade nisso. Ou então não tenha filhos. Escolha não ter filhos. Porque se você escolheu ter filhos, você tem responsabilidade. Exatamente. Pastor, e a igreja? Qual conselho você dá para ela? Participe. Eu sempre vou ter isso na minha mente. Tanto os pais quanto as pessoas que estão ao redor dessas crianças são modelos para ela. Então, você citou uma situação onde é uma família monoparental, ou ela cria sozinho ou ele. Então, a figura de uma criança que não tem uma mãe, que é criada pelo pai, ela vai procurar isso na igreja. Perfeito. Ela vai se espelhar na sua professora, Perfeito. No seu professor, no seu líder de desbravador. Perfeito. Então a igreja participa ativamente na formação do caráter dessa criança. Eu só queria contar uma pequena historinha aqui. Sim. Que é essa questão do modelo. Minha mãe não sabia ler nem escrever, mas era uma mulher de Deus. Ela sabia mal desenhar o nome dela, porque ela nem sabia o que significava que ela estava escrevendo. Mas ela gostava de cantar. Ela gostava de decorar os textos da Bíblia, que meus avós eram adventistas. E eu, assim, você fala no dia a dia, muito dos hinos que eu escuto hoje eu aprendi porque minha mãe cantava. Ela cantarolava. E era afinadinha, danadinha. E uma experiência que me marcou foi a prática acho que até ali foi plantada a sementinha de eu ser um pastor hoje. Meu pai era ancião de igreja, ia dar estudo bíblico e me levava junto. E eu me lembro, pequeno, e a minha função era colocar os slides na maquininha e ficar trocando os slides enquanto ele dava o estudo bíblico. Nunca mais esqueci Já revelou disso. A idade, tá tudo certo. Obrigado. Eu também fui dessa época. Eu gostaria também, como pastor Jairo, meu pai também era um homem sem escolaridade, mas era um homem de Deus. A herança que meu pai deixou pra gente, não tem preço. A herança de Deus, né? De passar Deus pros filhos. E o meu pai sentava com a gente e conversava. Eu penso que a minha profissão também veio do meu pai. Porque meu pai não levantava a voz, nada. Ele colocava você sentado e conversava com você. Um homem sem escolaridade. Então é possível, sabe? A Bíblia é clara nisso, no ensinamento, na correção. Então tem como qualquer pessoa que não tem acesso a outras informações tem acesso à Bíblia. Hoje, Bíblia, todos os lares têm uma Bíblia. Então, a Bíblia também pode fazer esse papel de ensinar, de corrigir a educação, você para tratar bem seus filhos, né? Tem lá muitas passagens para como um pai deve agir com o filho. Sim, e nessa questão espiritual, né, nós estamos falando para famílias cristãs ou outras que possam estar escutando, mas nós cremos no Espírito Santo. E o que a gente mais quer
é o fruto do Espírito Santo, essa transformação. Perfeito. E que Deus possa nos ajudar e pedir a Ele, Espírito Santo, dê a capacidade que nós não temos. Perfeito. Amém. Amém. Doutora Edneia, pastor Jairo, muito obrigada pela presença de prazer. vocês. Foi muito edificante compartilhar, receber conhecimento e ver vocês compartilhando as experiências de vocês, o conhecimento de vocês com a gente. Professora Nadma, a nossa idealizadora do projeto também, é um prazer dividir esse momento contigo e nós esperamos que você, pai, líder, professor, educador, que você se fortaleça espiritualmente, emocionalmente, para que dessa forma você possa compartilhar do amor de Jesus para as crianças. Isso. Eu quero só fazer uma propaganda. Existe uma Bíblia especial para criança e nesta Bíblia os pais encontram recursos necessários para dar essa formação, essa base. Então aqui o pai vai encontrar o estudo bíblico para a criança, vai encontrar até sermões, palavras de aquecimento para o coração dessa criança. Então é uma Bíblia, e tem até um manual já dessa Bíblia. Talvez você não encontre nesse formato, mas existem outras Bíblias que você pode estar utilizando com os recursos que tem aqui. Aproveite o seu tempo para dedicar sua vida para os seus filhos. Os filhos são a vida da gente. É verdade. É a nossa herança, tá? Exatamente. E herança a gente não deixa de lado, a gente abraça. É isso mesmo. Então, queridos, foi muito bom tê-los conosco nesse episódio e nós nos encontramos em breve. Nós vamos compartilhar temas muito interessantes e esperamos ver você lá também. Até breve!